Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Esse aqui não é um vídeo do Reels repostado no YouTube. Pelo tamanho do meu roteiro, imagino que esse aqui vai ser um vídeo bem longo. E o motivo de eu ter voltado são dois, ou três. Um deles é o livro Impostora, ou Yellowface, da Rebecca Kuang, e o filme ficção americana, dirigido pelo Cord Jefferson, que é inspirado no livro Erasure, do Percival Everett. Mas o que todas essas histórias têm em comum, a ponto de me fazer voltar pra cá? Todas elas falam sobre racismo no mercado editorial, e esse é o tema desse vídeo. Antes de começar nas discussões, eu vou tentar não dar nenhum spoiler realmente relevante sobre os livros. E também, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui nesse vídeo, eu acho importante dar alguns disclaimers. Se você não me conhece, não conhece meu trabalho, meu nome é Maíra, eu tô há quase 10 anos trabalhando no mercado editorial, não só como produtora de conteúdo, como em várias etapas do livro. Eu sou leitora de aquisição, ou seja, é um trabalho lá na primeira ponta, em que eu avalio os originais para as editoras e sugiro eles para publicação ou não. Eu sou escritora, então eu tenho as editoras avaliando os meus originais, ou até encomendando que eu escreva livros, e eu faço leitura de sensibilidade de originais e de tradução. Essa é a etapa, então, depois que o livro já tá escrito. Sendo produtora de conteúdo literário, eu ajudo a vender esses livros, e sendo curadora do turista literário, eu também compro esses livros pro clube de leitura. Ou seja, eu praticamente participo da vida inteira do livro, mesmo que eu nunca tenha trabalhado diretamente dentro de uma editora. E a segunda coisa importante que eu quis trazer pra esse vídeo é, mesmo que eu tenha toda essa experiência, eu acho que daria assim pra fazer um vídeo só falando toda a minha experiência, esse vídeo não é sobre mim. Então, pra trazer uma visão mais abrangente, eu pedi pros meus colegas não brancos que trabalham dentro do mercado editorial para me mandarem relatos das suas experiências individuais. E eu vou incluir esses relatos anonimamente e os que me permitiram nominalmente. Eu vou usar esses relatos para ilustrar muito do que essas histórias aqui me fizeram pensar. Então tem relatos de pessoas que trabalham no marketing, que trabalham na revisão, na edição, na produção de conteúdo, tem escritores também. Então dá para ter essa visão bem abrangente do mercado editorial visto do ponto de vista de pessoas não brancas. Ficção americana é dirigido e protagonizado por homens negros, assim como Erasure, do Percival Everett. O filme conta a história do Monk, um autor negro que, por mais que tenha livros publicados, nunca teve muita fama. Muito porque o Monk é um escritor erudito. A família dele é uma família rica. O pai dele era médico, a irmã dele é médica, o irmão dele é médico, e ele pôde seguir essa carreira acadêmica. Só que as obras dele não se encaixam muito na ideia comercial do que se espera de um autor negro. Até que um dia ele cria um pseudônimo, um personagem e escritor que seria um homem negro foragido da polícia, que veio do gueto, que passou por dificuldades, que provavelmente está sendo procurado por ter matado alguém. E de forma sarcástica, o Monk começa a escrever um livro colocando todos os estereótipos possíveis, meio que só pra ver no que vai dar. Ele é o pior livro que o Monk já escreveu, e esse livro é um sucesso. Eu, no momento, estou lendo Erasure, então eu não vou falar muito sobre o livro, só o que eu li a respeito do livro. Infelizmente, ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas eu lembro de quando eu vi o filme, eu tive aquela sensação de riso desesperado, porque era a primeira vez que eu tava vendo a realidade do que eu vivo no mercado editorial num filme. Tanto o filme quanto a obra em que ele foi inspirado, meio que deixam suas temáticas ali no título, né? Erasure e ficção americana. Erasure, ou seja, um apagamento, e ficção americana é essa história inventada, principalmente sob um ponto de vista estadunidense de acreditar nessas histórias. É o apagamento de outros tipos de narrativa, como o do protagonista, em que o seu maior dilema não é a pobreza, o tráfico, a polícia, sim a dificuldade que ele tem de criar laços afetivos até mesmo com as pessoas mais próximas. E até dentro do seu meio acadêmico profissional que não valoriza ele como um intelectual. Eles procuram colocar o Monk numa caixinha em que ele não se identifica. A caixinha da literatura afro-americana. Como eu ainda não terminei o livro, eu não posso bater um martelo em todas as diferenças em que tem o livro e o filme, mas já dá pra ver que o filme deu uma amenizada em certas críticas que o livro faz. Críticas aprofundadas que falam também sobre a questão de classe. Na época que eu vi o filme, eu tava lendo Babel, o outro livro da Rebecca Kuang, e naquela época eu já tinha visto muitos paralelos entre as duas histórias, por conta dos diálogos que a Rebecca Kuang tava levantando em Babel. E aí, minha gente, eu li Yellowface. O livro é contado do ponto de vista da June, ou Juniper, que é uma mulher branca. Ela é escritora e ela se formou na universidade junto com uma colega chamada Athena Liu, que é uma mulher amarela de ascendência chinesa. Só que diferente da Athena, a June nunca teve grandes realizações profissionais como escritora. E isso é meio que uma pedra no sapato dela na relação das duas. Pra ser honesta, a June nunca gostou da Athena, ela sempre achou a Athena uma pessoa de nariz empinado, ela acha que o que ela escreve nem é tão bom assim, e
ela não sabe realmente por que ela mantém uma amizade com a Tina. É tipo quando você segue uma pessoa que você odeia no Instagram e você segue só pra ficar irritado. É meio que isso. Nossa, agora eu vi que as minhas unhas estão todas descascadas. Ignorem, por favor. Bom, e a Tina, ela tá se dando tão bem na indústria que um dos livros dela vai ser adaptado pra Netflix. E aí ela convida a colega dela, a Juniper, pra elas tomarem um drink e comemorarem. A Juni vai, né, naquela coisa tipo, não querendo ir. E não pra comemorar só isso, a Athena também terminou o novo manuscrito dela, algo que ela tava trabalhando há muitos anos, que ela não deixa ninguém ver, nem o agente dela. Ela escreve, inclusive, o livro na máquina de escrever, algo que pra Juniper é tipo, revirar os olhos. Só que nessa noite, a Athena morre. Isso não é spoiler, é a premissa do livro. Num ato de, talvez, pânico, a Juniper rouba o manuscrito da Athena. É um manuscrito sobre os trabalhadores chineses que são esquecidos da história quando se fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E a Juniper lê aquilo e ela decide melhorar aquele livro, ela decide editar o livro e ela decide que ela vai publicar aquele livro. Ela começa a mexer na narrativa, achando que tipo, ai, nossa, por que os homens brancos são tão ruins nesse livro? Ai, vamos dar uma amenizada nisso. Ai, que esse bando de nome estranho? Xing Chong. Ai, vou tirar isso. Ai, muito ideograma, muito difícil. Por que está dificultando a vida dos seus leitores? Vamos tirar isso também. E quando ela entrega pro agente dela, ele ama o livro. O livro dela entra para leilão. Para quem não sabe disso, para quem não conhece o mercado editorial, para entrar para leilão é, assim, basicamente o livro que está sendo disputado, né? Então, várias editoras querem publicar aquele livro, né? O que pro autor é muito bom, porque a chance dele ganhar uma grana boa com isso é alta. E o livro dela vai pra leilão. A editora ama o livro. Eles, assim, ficam, nossa, incrível. Mas, assim, tem alguma coisa, assim, não branca na sua família? E ela fica, olha, não sei. Talvez tenha, assim, um parente Cherokee lá, né, uma princesa Cherokee. E aí, eles decidem fazer uma mudancinha no sobrenome dela. Ela se chama Juniper Hayward, eu acho que é isso. E aí, eles resolvem usar o segundo nome dela, como se ela fosse chamar, sei lá, Juni Maria, Juni Song, né, de música mesmo. Só que Song também parece sobrenomes asiáticos, então ela passa a usar esse nome, Juniper Song, o que é propositalmente ambíguo. O livro também recebe muito investimento de marketing, ele vai concorrer a prêmios, ou seja, o livro da Athena, o livro que ela roubou de uma mulher amarela, contando sobre uma vivência que ela se conectava, relacionado à ancestralidade dela. Depois que ela dá uma embranquecida no livro, ele é um grande sucesso. O que a Rebecca faz nesse livro é inverter o ponto de vista de quem tá sofrendo racismo, mas de quem tá perpetuando. A gente vê o raciocínio, a gente vê como essas coisas são justificadas. E não só pela Juni, mas também pelas outras pessoas que estão ali no mercado trabalhando com ela e fazendo esse livro acontecer. E infelizmente eu posso dizer que, sem exageros, todas as situações do mercado editorial, a Rebecca, quando botou nesse livro, são reais. Aconteceram comigo, aconteceram com os meus colegas. Então, ao mesmo tempo que é desesperador, é também um alívio, porque ela tá escancarando tudo que nós, pessoas não brancas, que trabalhamos no mercado editorial, já vimos acontecer e a gente, muitas vezes, não teve coragem de falar. A Lavínia Rocha, que é autora, eu vou deixar os livros dela linkados aqui na caixa de descrição, compartilhou uma dessas experiências de desconforto. Além de todas as vezes que fui confundida com outras amigas escritoras negras só por termos a raça em comum e nada mais, há algo que me incomoda há muitos anos no mercado editorial. A tal frase: você não tem cara de escritora. Trabalho com literatura desde muito nova e antes pensava que as pessoas diziam isso pela idade, mas quando fui crescendo foi ficando óbvio. Uma vez estava numa feira literária em outra cidade, o motorista foi me buscar no hotel para me levar de volta e já vi uma escritora no carro, uma mulher branca. Começamos a conversar e logo ela perguntou: você estava trabalhando na feira? Presumindo que eu era livreira ou funcionária do evento pegando uma carona. Uma centena de coisas passou pela minha cabeça. É muito pesado quando você sabe identificar o racismo na hora em que ele acontece, mas não consegue reagir como gostaria. Eu e a mulher estávamos na mesma situação. Duas escritoras convidadas pela feira para palestrar, sendo levadas de volta para casa. Mas não passou pela cabeça dela que esse era o caso. O problema não tá nas profissões que ela sugeriu para mim. O problema foi ela ter colocado as palavras naquele tom condescendente de que não há espaço para pessoas como eu em uma feira literária. Como se não pudéssemos também produzir, criar e levar as nossas escrevivências.
termo yellowface, assim como blackface, brownface, redface, fazem referência ao ato de pessoas brancas se fantasiarem de pessoas amarelas, negras, indígenas e marrons. Eles exageram a sua aparência, muitas vezes tornando caricatos e esvaziando-as culturalmente, como se a gente não fosse de fato pessoas, ou seja, é uma desumanização. E não, gente, não é uma homenagem. Como indígena, eu posso dizer, sabe que tipo de homenagem a gente precisa? Que apoie nossa luta contra o marco temporal. A alusão que a Rebeca faz aqui de uma mulher branca tomar o lugar de uma mulher amarela é não só o fato dela ter roubado o manuscrito, mas ela rouba o lugar da amiga de ser protagonista da própria história. Ela literalmente acha que ela pode contar melhor a história da amiga. É um ato colonial que a gente conhece muito bem. Mas eu acho que falar que esse livro é só sobre apropriação cultural, acho que fica muito só na superfície. Um esclarecimento rápido sobre o que é apropriação cultural. Segundo Britânica, é quando membros de um grupo majoritário adotam elementos culturais de uma minoria de uma forma desrespeitosa, estereotípica e para benefício próprio. E por benefício próprio, eu tô falando ganhar dinheiro. Esse é um termo existente desde os anos 80. Não foi criado no Twitter, tá? Mas ele foi criado especificamente para falar sobre os impactos do colonialismo dentro da academia. Um dos maiores argumentos que eu escuto para desconsiderar a questão da apropriação cultural é que a cultura é viva, ela é feita de trocas, liberdade de expressão. Mas os meus principais contrapontos são a questão de que a apropriação cultural reforça estereótipos, ou seja, você está inferiorizando a tua cultura e você está lucrando em cima dela sem devolver nada. Sabe aquele roubo que os invasores, quando chegaram aqui, fizeram? Só que da era moderna. Não que, infelizmente, o roubo que os invasores faziam tenha acabado. Ou seja, digam não ao marco temporal. Então, para esclarecer, eu vou citar aqui 4 exemplos também da Britânica sobre o que é apropriação cultural e eu achei eles bem interessantes, bem assim, facinho de entender. Então, o primeiro fala sobre você lucrar em cima de uma cultura que não é sua, né? E o exemplo que ele fala aqui. Em 1990, Madonna lançou o videoclipe da música Vogue, que apresentava uma dança, voguing, desenvolvida na subcultura gay trans drag ball. Embora Madonna tenha incluído artistas drag no vídeo, respeitando ostensivamente as origens da dança, foi ela quem lucrou com Vogue, ganhando discos de platina duplo nos Estados Unidos. Ela não ganhou pouco dinheiro com Vogue. Como Madonna ganhou capital financeiro e cultural ao fazer Vogue de uma forma que seus criadores não fizeram, o uso que ela faz da dança foi uma apropriação cultural. Ou seja, ela não chegou depois que ganhou todo esse dinheiro e devolveu para a comunidade drag ball por ter usado a cultura deles e disseminado pelo mundo. Então, gente, não é suficiente você só falar assim, olha, gente, tô honrando aqui essa cultura, essa galera aqui que eu trouxe. A gente não é só Tolkien, entendeu? Só pra ficar lá, tipo, cantando parabéns pra você. É importante você compensar as pessoas por isso. Exemplo 2. Um membro de um grupo majoritário que simplifica a cultura de um grupo minoritário ou trata a cultura de um grupo minoritário como piada. Aquilo que eu falei do estereótipo. Quando a primeira iteração do time de beisebol Cleveland Indians, segura aí esse nome, né? Indians é como eles chamam os indígenas, né? Lá em inglês, nos Estados Unidos. Foi formado em 1915, o jornal Cleveland Plain Dealer escreveu: não haverá índios de verdade no elenco, mas o nome lembrará as boas tradições. Embora não tenha intenção de ser uma crítica na época, essa frase explica claramente o problema com o conceito dos mascotes esportivos indígenas, né? Eles são um produto de culturas indígenas reais, mas representam o que os não indígenas presumem, olha aí tá a palavra certa, presumem que sejam as culturas indígenas. Como esses mascotes dependem de caricaturas raciais e perpetuam falsos estereótipos indígenas, eles funcionam como apropriação cultural. Terceiro, um membro de um grupo majoritário que separa um elemento cultural de um grupo minoritário do seu significado original. Ou seja, é a descaracterização. O exemplo que ele dá aqui é, na década de 2010, a ascensão dos festivais de música como Coachella gerou novas tendências na moda dos festivais, incluindo war bonnets indígenas. Bem comum, inclusive agora pessoas brasileiras começaram a usar essa palhaçada aqui também. Ao contrário das joias tradicionais indígenas, muitas das quais são vendidas por artistas indígenas a clientes de outras culturas. Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, que você pode usar um brinco, você pode usar uma pulseira feita por artistas indígenas, aquilo que está sendo feito para ser vendido. O war bonnet, assim como os nossos cocares, são elementos sagrados, ritualísticos. Os cocares que são vendidos não são feitos para você botar na sua cabeça, eles são feitos como itens de decoração. Esses cocares de penas têm um propósito cultural significativo. Entre as comunidades indígenas das planícies, os war bonnets são usados apenas pelos líderes comunitários em ocasiões especiais. Em outros grupos são uma honra conquistada, não muito diferente de uma medalha militar. Ao separar o war bonnet do seu significado cultural original, os participantes não indígenas do festival que usam estão
praticando apropriação cultural. Ou seja, você pega aquilo de uma cultura, você esvazia ele completamente de simbolismo e você usa para, sei lá, pagar mico no festival. E por último, um membro de um grupo maioritário que adota um elemento de uma cultura minoritária sem consequências, enquanto membros do grupo minoritário enfrentam reações adversas pelo mesmo elemento cultural. Aqui ele dá o exemplo, por exemplo, dos dreadlocks, né, que pessoas negras que usam dreadlocks foram impedidos de caminhar em formaturas de ensino médio, tiveram empregos negados, foram injustamente associados ao uso de drogas e discriminados de outras formas. E você vê a branca hippie usando dreadlocks na praia, ninguém liga, né? Isso é comum também com pessoas indígenas quando usam grafismo, né? Quando a gente tá com grafismo, a gente é encarado na rua, as pessoas acham esquisito, elas ficam fazendo perguntas e, enfim, entre outras coisas. E aí tem gente que acha que faz uns desenhos na cara no carnaval e chama isso de homenagem. Bom, não queria me estender sobre o assunto, era pra ser rápido, eu acabei me estendendo, mas em resumo, pra saber se você está praticando uma apropriação cultural, se pergunte, isso reforça estereótipos? Alguém está lucrando com isso e não devolvendo nada àquele povo? Será que eu posso praticar isso sem preocupação enquanto o povo de onde aquilo surgiu sofre preconceito por isso? Então sim, eu acho que dá pra dizer que Yellowface é um livro sobre isso, mas não é só sobre isso. Quando a gente vai falar sobre racismo no mercado editorial, existem especificidades dessa indústria. E uma delas é que muitas vezes ele não é escancarado. Ele vem com outras embalagens. Yellowface, ficção americana e Erasure são bem diferentes, com os autores aí escrevendo com mais de 20 anos de diferença. Mas isso demonstra pra mim que mesmo com tanto tempo, o mercado editorial não mudou tanto assim a forma como ele lida com pessoas não brancas. E eu acredito que todas as histórias fazem a mesma pergunta. O que o mercado editorial espera de pessoas não brancas? E o que ele nos força a ser? Eu sou revisora e geralmente eu faço a segunda revisão, que é a revisão antes da gráfica, que já passou por uma preparação, já passou por uma primeira revisão, e quando vem pra mim é pra pegar os pequenos erros. Eu sinto que geralmente nos últimos meses eu tenho sido chamado exclusivamente pra trabalhar em projetos racializados. Eu fico feliz com isso, mas fico me perguntando por que eu não sou chamada pra primeira revisão desses projetos, porque eu fico corrigindo erros que são básicos de pessoas brancas que são extremamente medianos em seu trabalho. Tem erros que a gente já superou historicamente e não deveriam mais acontecer. Eu fico um pouco surpresa e chateada que editoras paguem para essas pessoas revisarem ou traduzirem obras desse jeito. Obras falando mulata, obras falando índio, traduzindo niga como macaco, são erros básicos, sabe? E aí um trabalho meu que era pegar pequenas coisas, eu tenho que ser muito mais atenta aos termos. Então um serviço de revisão curtinho acaba se tornando um serviço enorme. Eu sinto que eu sou contratada ultimamente para pegar erros de pessoas brancas. Eu fico feliz porque eu sou remunerada, mas eu fico triste porque na cadeia do mercado editorial, quanto mais avança o processo, menos você recebe. Então a tradução recebe mais. Depois vem a preparação, depois vem a primeira revisão, e eu sou a que menos recebe nesse processo, né? A Solane Quioro, que é escritora e tradutora, falou um pouco sobre isso também. Uma coisa que me incomodou muito quando comecei a trabalhar no mercado foi a quantidade de livros que falavam sobre representatividade e que não traziam tradutores, preparadores ou revisores da representatividade abordada pelos livros. Acho que isso melhorou bastante, temos mais profissionais não brancos no mercado, mas ainda temos um caminho grande para trilhar. E também ia ser legal se o mercado editorial entendesse que profissionais não brancos são profissionais, como qualquer outro, e não se limitam a trabalhar só em livros de sua vivência, apesar de serem essenciais nesse caso. Podemos trabalhar em diversos livros, exatamente como profissionais brancos. Como produtora de conteúdo, que a gente recebe menos público, que a gente recebe menos oportunidades, menos orçamento, menos alcance, menos convites, menos espaço, basicamente, né? Acho que todo mundo já sabe. E quando a oportunidade aparece, é difícil que chamem a gente pra falar de sci-fi, de romance, de fantasia. E esses, no caso, são meus gêneros favoritos. Só penso em mim quando o livro é de autoria indígena. E eu fico muito feliz de ser uma referência em relação a isso, até porque ainda acontece de ter lançamentos de representatividade indígena e não trazerem nenhuma pessoa indígena. Então, assim, lembrarem da gente é muito importante. Mas eu não sou só isso. Inclusive, nesse canal aqui, se você olhar, vai ter mais vídeo falando de Stephen King do que sobre literatura indígena. O Igor Soares, que é um produtor de conteúdo que começou na mesma época que eu, falou um pouco sobre a experiência dele. Era um livro jovem adulto de terror e suspense com protagonismo negro. Estava para ser lançado aqui, e como eu já tinha lido inglês, entrei em contato com um conhecido que trabalhava na editora que ele seria lançado para fazermos uma ação ou parceria. Como resposta, eu fui avisado que ele tentaria, mas que era para eu tomar cuidado com o que eu falo da editora nas redes sociais. Isso pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, tipo, ai, não fala mal da empresa com quem você quer trabalhar, você precisa ter uma boa relação com a editora e tal. Mas isso também é uma forma de silenciamento, né, gente?
gente. E vocês vão ver pela quantidade de pessoas que preferiu ter relatos anônimos nesse vídeo, a gente vive com medo de falar. Inclusive, né, estou tensa com esse vídeo, não saberei qual vai ser meu futuro, mas eu posso dizer que, inclusive, eu já fui boicotada por uma editora por apontar racismo anti-indígena. E a editora, em vez de deixar de ser racista, em vez de falar, em ver aquilo uma oportunidade pra aprender, não, eles só falam assim, essa aí, corta. Então, se você quer trabalhar, você precisa ficar quietinho. Eu apresentava um quadro sobre literatura num canal muito grande sobre cultura pop. Eles estavam começando a focar em literatura, então, querendo ou não, era um público novo, ia demorar pra consolidar, porque falando sobre literatura, o crescimento é mais lento. Mas meu programa foi cancelado por esse motivo. Segundo eles, o público não se interessa muito por livros, mas na visão deles não se interessavam pelos livros que eu falava, que eram fora do comum. Eu levava dicas de livros diversos, mas não era isso que eles queriam. No fim foi, olha, estamos acabando com seu quadro, mas não queremos demitir porque você é muito boa, e a única pessoa negra. Então queremos que você fale sobre filmes e séries. Detalhe, não seria filmes e séries onde a escolha seria minha, porque a curadoria dos livros para falar do quadro, quem fazia era eu. Fora que toda vez que eu falava sobre filmes, séries ou apresentava o programa diário, eu recebia uma chuva de comentários de ódio e racistas sobre a minha aparência. E eles não faziam absolutamente nada, porque esse era o público deles. Isso foi me adoecendo bastante, porque o público do meu quadro sobre literatura era muito mais acolhedor e eu me sentia bem fazendo. Mas só podia continuar desde que falasse dos mesmos brancos, homens em sua maioria, porque falar sobre diversidade não engaja. E no fim, eu pedi demissão, porque me senti desrespeitada por um trabalho que tinha feito com tanto carinho e humilhada porque eu fui abandonada para servir de saco de pancada enquanto fazia um trabalho para eles. Em ficção americana, eles mostram como as pessoas ficam muito empolgadas com o livro estereotipado que o Monk escreve, porque ele reforça exatamente o que as pessoas pensam sobre pessoas negras. E a editora sabe que vai ser vendido. Tem uma hora que o Monk, ele tá numa reunião com um diretor de cinema que quer adaptar o livro dele. Ele tá super preocupado porque a mãe dele tá meio doente e ele deixou a mãe no prédio da editora enquanto ele ia fazer a reunião. E ele tá ali tomando um café com o diretor e ele ouve uma sirene tocando. Imediatamente ele acha que é uma ambulância, provavelmente pra resgatar a mãe dele. Ele para a conversa no meio e sai correndo desesperado, achando que aconteceu uma coisa com a mãe. O cara que tá com ele no café e acredita, ele é esse escritor, ex-traficante e etc. Quando ele vê aquele homem negro fugindo ao som de sirenes, ele acha que ele tá fugindo da polícia. E a sensação que eu tenho é que o diretor do filme tá jogando ali pra audiência. Será que você não pensaria isso também? O que o mercado parece querer é histórias que se encaixam nesse imaginário. Como escritora e curadora de literatura indígena, eu sempre tento indicar livros que desconstroem esses estereótipos. Eu falo de livros que quebram a expectativa que as pessoas têm em relação a pessoas indígenas. Então eu falo sobre histórias de pessoas que cresceram na cidade, que nunca tiveram uma aldeia, que seus dramas envolvem pobreza, desterritorialização, lutas políticas e retomada. Mas quando eu indiquei esses tipos de história que a gente se identifica, para editoras aqui no Brasil, falam: ah, mas o leitor aqui no Brasil não vai se identificar. E eu acho que eles acreditam nisso porque eles esperam que a história indígena que o leitor brasileiro vai se identificar é se a gente falar de Curupira. E não tem absolutamente nada errado escrever um livro de Curupira. Inclusive, indico o livro do Yaguaré Yaman. Mas editando o vídeo aqui, uma coisa que eu esqueci de acrescentar é que, segundo o nosso último censo, 78% da população indígena do Brasil mora fora das aldeias. Então, cadê as histórias que representam essas realidades? Por que continuam a reforçar que só existe indígena na floresta? Da mesma forma que não tem nada de errado você ser uma pessoa preta e escrever sobre pobreza, escrever sobre violência. Essas histórias também são importantes, mas não são as únicas histórias que a gente tem pra contar. E o público nunca vai se identificar com essas histórias enquanto essas histórias não forem acessíveis para o público. Ou seja, enquanto só forem publicadas histórias que reforçam esse imaginário, é isso que as pessoas vão acreditar que a gente é. Eu de novo, mas eu queria mencionar também um post que eu fiz no final do ano passado, em dezembro, logo depois que as 5 maiores editoras do Brasil anunciaram seus lançamentos e em nenhuma delas tinha autores indígenas. Eram mais de 300 livros sendo anunciados e não tinha sequer um autor indígena nessa lista. Sendo que em 2023, editoras como a Dark Side, Intrínseca, Aleph, Trama, Alt, Morro Branco, Alta, Nacional, Grupo Editorial Record, Universos Livros, Plataforma 21, Jangada, Faro, Astral Cultural e Roku, nenhuma dessas editoras lançou sequer um livro de autor indígena em 2023. Quando a gente fala de ficção, isso é pior ainda. Até o momento, agora em setembro, apenas uma editora anunciou um lançamento de um romance
contemporâneo de autoria indígena. É o Looking for Smoke, que vai sair pela Plataforma 21. E, não surpreendente, a editora da Plataforma 21 é uma mulher indígena. Assim como em qualquer mercado, apostar no que funciona, no que está na moda, é a saída das empresas. Por isso, somos tokenizados várias vezes. Nosso desafio não é só contar boas histórias, é ser a pessoa caricata que esperam para vender nossa narrativa, a que melhor se adequa ao paladar ocidental e colonizador. Yellowface explora outros aspectos do racismo dentro do mercado editorial, mas não deixamos de refletir sobre a instrumentalização das nossas lutas e como somos vistos como um modelo adequado para o momento e não como universais, como o branco. Ou seja, você sendo um escritor branco, que uma editora vem encomendar um livro para você escrever, eles nunca vão chegar assim, pô, por que você não escreve um livro sobre aquela lenda alemã? Esse diálogo nunca vai existir. Eles nunca vão esperar isso de você. Ninguém vai te ver como uma pessoa branca e falar, poxa, por que você não escreve um livro sobre o macarrão que a sua nona fazia na moca? Porque você não vem carregado com essa imagem. A gente vem com um selo de autenticidade. E o custo disso é a nossa identidade. Ninguém te pergunta quais são as histórias que você tem pra contar. Então, o Impostora, ele mostra muito a hipocrisia de um mercado que quer se mostrar preocupado com as minorias, porque isso vende, mas internamente silencia essas minorias. Eu trabalhava como freela em um selo YA de uma das maiores editoras do país. Estava tão empolgada porque meu sonho era trabalhar em uma editora e eu consegui ao menos ser freela. A pessoa que tinha me indicado para esse trabalho é um homem negro e meses depois que eu saí, ele me contou que em uma reunião foi dito: vamos mudar as senhas das redes urgentemente porque não sabemos o que um freela é capaz de fazer. Ele ficou extremamente em choque. Ele disse: colocaram seu caráter, princípios em xeque na frente de toda a equipe. Algo que não fizeram com outros freelas. Os freelas anteriores eram todos brancos. A Diana Passi, que é uma mulher amarela e trabalhou na Companhia das Letras por mais de 10 anos, criou a Flip Hop, ganhou o prêmio Jovens Talentos da Publish News, é curadora da Bienal de São Paulo e uma das pessoas mais inovadoras, inteligentes e com um olhar mais afiado sobre o mercado editorial que eu tenho o prazer de conhecer. Deu uma entrevista para a criadora de conteúdo, Su Gagliano, no projeto Mason, e eu queria destacar um trecho aqui da entrevista dela. Eu sugiro muito que vocês leiam a entrevista inteira, eu vou deixar linkado também aqui o post da Su. São 2 partes a entrevista. A entrevista inteira é maravilhosa, mas vamos ilustrar aqui nesse vídeo. O principal problema que enfrento, sendo a única pessoa não branca em muitas situações, é me sentir responsável por defender todas as minorias possíveis. Muitas vezes você se vê em situações em que você olha para os lados e sabe que se não dizer nada, ninguém vai falar. E você sabe que o quanto não falar e deixar coisas erradas serem aprovadas pode prejudicar outras pessoas. Mas é aquela velha situação em que as pessoas questionam: mas não tinha ninguém na reunião para apontar o problema? Que muitas vezes tem, mas a pessoa não foi ouvida. E o problema é que quando você entra nessa posição de goleira das sensibilidades, eu achei muito bom isso, é muito fácil te taxarem apenas como uma chata. E não é que você queira ser chata. Eu acho que a maioria das pessoas brancas não para pra pensar que a gente não gosta de fazer isso, não é divertido. Eu não tiro o prazer de ter que apontar um problema pros outros, mas eu faço porque eu me importo e sinto que é necessário. E ainda me vejo sozinha na maioria das situações. Só que isso cria um incômodo, claro. Ninguém gosta de trazer uma ideia para a reunião e ter que ouvir o colega apontar defeitos. E aí você acaba gastando uma quantidade absurda de energia para explicar para as pessoas, fazendo o máximo de esforço possível para ser didática e não parecer que tá atacando ninguém. Você assume toda uma camada a mais de trabalho nisso e a maioria das vezes o resultado é que você vira a pessoa exagerada. A pessoa que vê problema em tudo, que tá azedando o convívio, e quando te colocam nessa caixinha, meio que não tem retorno. As pessoas passam a preferir não trabalhar com você, porque você é difícil. Podia terminar o vídeo aí, mas tudo bem. Então, dentro das editoras também existe uma exaustão. Muitas vezes por você ser o único ali, ou você ser você e mais outra pessoa, mas não existe realmente um poder pra mudar as coisas. Tem um trecho, assim, não dá pra dizer que é engraçado, porque é tudo desesperador, em que a June reclama que hoje em dia no mercado editorial não tem espaço para autores brancos. Eu não consigo falar isso sem rir. Que hoje eles só querem autores diversos. Não tem mais espaço para autora branca heterossexual. E eu não tenho dúvida que esse seja o pensamento de muitos autores. Mas, se vocês me permitem, eu queria trazer aqui alguns estudos, porque vamos falar sobre dados, né? A Universidade Federal de Brasília fez um estudo que analisou os livros publicados no Brasil de 1990 até 2014. Aqui no Brasil não tem estudo mais atualizado ainda, mas tem uns estudos nos Estados Unidos, que é o mercado onde o Brasil se baseia. Mas primeiro falando de Brasil, analisando aí 24 anos de livros publicados. 70% do total, homens. 90%, brancos. E nos enredos, a hegemonia era protagonista homem, 60%, brancos, 80%, heterossexuais, 90%.
tá, gente? E eu acho que sim, houve uma melhora aí nesses últimos 10 anos que essa pesquisa não contempla, mas vamos pensar assim, quão melhor foi? Como eu falei, saiu um estudo aí do mercado estadunidense esse ano, inclusive, 2024, que mostra que sim, mudanças têm acontecido, mas de uma forma extremamente lenta. Os dados são que em 2015, 79% das pessoas dentro das editoras eram pessoas brancas. Hoje, 9 anos depois, qual que foi a melhor? Caiu para 72%. Em 9 anos, a gente teve uma melhora de 7%. Ainda é muito pouco, né, gente? E para criar esse relatório, a Lee Low encomendou um inquérito com mais de 190 empresas, incluindo editoras grandes e pequenas, editoras universitárias, agências literárias, revistas de crítica e analisou a resposta de mais 8.640 pessoas. Uma coisa que eu acho que mudou positivamente no mercado, dado o histórico de ser um meio bastante branco e elitista, é que, de fato, as editoras vêm buscando atender mais a diversidade, tanto do público leitor, com livros de autores diversos, com histórias diversas, quanto do público interno, na contratação de novos colaboradores para a editora e com ações que têm o intuito de trazer mais informações sobre o assunto, por exemplo. Realmente, eu percebo que vejo mais pessoas como eu no ambiente em que trabalho. Porém, ao mesmo tempo, também acho incoerente que a régua usada para medir os conhecimentos e experiências dos candidatos a uma vaga seja a mesma, já tendo presenciado situações em que um candidato branco, que estudava na USP, ganhou mais pontos para conquistar a vaga do que qualquer outro candidato não branco que estudava em outra universidade. Eu acho que não preciso explicar que, para a maioria dos grupos marginalizados, é 10 vezes mais difícil entrar na USP ou em qualquer universidade que tenha nome. Claro que existem exceções, mas são poucas. Esse relato que eu vou ler agora, ele fala sobre quando as editoras começaram a se demonstrar mais, assim, não diria empolgadas, mas motivadas a mudar as coisas. Depois do assassinato do George Floyd em 2020, houve uma conversa sobre a necessidade de chamar pessoas não brancas para trabalhar em livros escritos por pessoas não brancas, o que foi uma evolução, é claro. Com certeza foi muito melhor não ter que ler um livro escrito por uma pessoa negra, por exemplo, traduzido por uma pessoa branca com uma tradução racista, o que já aconteceu diversas vezes. Mas a maior questão é que também houve quase um acordo velado no mercado editorial, onde pessoas não brancas pudessem trabalhar apenas em livros escritos por pessoas não brancas, enquanto as pessoas brancas continuam sendo universais e trabalhando em qualquer livro. Algo que antes foi visto como um avanço também se tornou uma espécie de punição, considerando o número de livros escritos por pessoas não brancas versus o número de livros escritos por pessoas brancas, né? Aquelas estatísticas que eu dei. Ou seja, acabou mais uma vez por culminar em exclusão. Isso também corrobora com o que a Solange tinha falado lá no depoimento dela. É quase como se tivessem assim, ok, vocês queriam um espaço? É esse que tem. É esse aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Como eu falei, sim, eu acho que aconteceram mudanças nesses últimos 10 anos, mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. E principalmente, gente, nas lideranças, né? Outro dado importante aqui da pesquisa, que acho interessante ressaltar, é que eles falaram desde que se comprometeram a aumentar a diversidade há 3 anos, faz pouco tempo, né? A maioria das maiores editoras fez um esforço concentrado para recrutar e publicar mais pessoas não brancas. Mas pode levar anos ou mesmo décadas para que as pessoas cheguem numa posição editorial de alto nível, onde supervisionem a aquisição dos livros. Ou seja, está entendendo que é um problema da estrutura da cadeia do livro, que vem desde do dono da editora, dos líderes editoriais, quem que são os chefes do editorial, quem que são os chefes de marketing. E aí a gente vai descendo. A falta de diversidade é ainda mais pronunciada na liderança do setor editorial. Em 2023, os brancos ocupavam 76,7% dos cargos executivos, uma porcentagem que quase não mudou desde 2019, quando eram 78% dos executivos brancos. Ai, ai. Desde que comecei a trabalhar no mercado editorial, eu sinto medo que essa moda da diversidade acabe e eu perca o meu emprego. Porque as editoras ainda nos tratam como tokens. A maioria esmagadora dos meus trabalhos são de autores da mesma raça que a minha. E por mais que eu adore me identificar com os personagens e as histórias, eu sinto que a seleção de gêneros literários e enredos é sempre a mesma. E sempre voltada para o leitor branco consumir histórias diversas, em vez de humanizar a minha comunidade. Lembra aquilo que eu falei sobre os mesmos tipos de história? Parece que meu nome só tá ali nos créditos para servir de escudo para as editoras dizerem que são muito aliadas, sim, mas eu sinto que a valorização do meu trabalho e da minha competência se resume à minha raça. Na verdade, é engraçado como eu e meus colegas sempre pegamos trabalhos mais comerciais de autores da nossa raça, enquanto os trabalhos sérios, com crítica social e reflexões profundas, sempre são para tradutores e outros profissionais brancos. É coincidência?
Eu queria tirar uns minutinhos para falar sobre leitura de sensibilidade e como ela é uma ferramenta que pode ser muito boa ou ela pode só perpetuar esse lugar em que a gente foi colocado. Para quem não sabe, leitura de sensibilidade é uma consultoria. Ela pode ser feita tanto em originais quanto de traduções, e no original a gente vai ajudar um escritor que quer representar uma realidade que não é a dele, e ele quer fazer isso de forma mais realista, mais adequada. E aí existem vários níveis, né? Às vezes eu posso fazer leitura de sensibilidade de um personagem secundário, e aí geralmente são coisas pequenas, não muito drásticas ou complexas, e vindo de autores não indígenas, eu geralmente não tenho nenhum problema com isso. Mas eu dei um exemplo pra minha mãe pra explicar também um outro perfil, que é se eu, uma pessoa que não tem deficiência, resolvo escrever um livro sobre como é ser uma pessoa com deficiência, em que o meu protagonista tem deficiência e ele vai ter que lidar com isso, mas eu não sei nada sobre isso. Aí eu contrato um leitor de sensibilidade. Com a leitura de sensibilidade da tradução, o que a gente faz é garantir que a intenção original do autor não se perca na tradução, principalmente porque cada recorte racial tem termos específicos, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui de coisas que eu pego com frequência, né? Quando um autor indígena dos Estados Unidos escreve Fulana was of the Apache tribe. E aí a pessoa me traduzir que fulana era da tribo Apache. Tá errado. Porque tribe é um termo normal que eles usam lá nos Estados Unidos, no Canadá também. Mas tribal não é um termo usado por indígenas daqui, que falam português, tá? Para nós, tribo tem uma conotação degradante. Então você estaria pegando um texto de um autor indígena, que está falando, com indígenas inclusive, né, conosco, e ele estaria falando de uma forma degradante. Não foi a intenção dele escrever isso, certo? Então a tradução correta seria povo. Fulana é do povo Apache. Esse é o exemplo mais básico e simples, tá, gente? Assim, bem de superfície. Se você... Inclusive, qualquer tradutor deveria saber disso. Mas, infelizmente, a gente não vê bastante. Um tradutor indígena não vai cometer esse erro. Um copy vai pegar esse erro. Um revisor também. Coitado do revisor que não deveria estar pegando isso, tá? E um leitor de sensibilidade indígena com certeza vai sugerir essa alteração. E aí que tá a palavra, sugerir. Porque tudo que a gente faz é sugerir. Se um autor quer mexer no manuscrito depois que passou a leitura de sensibilidade, é a critério dele. Eu não tenho nada que eu possa fazer se ele resolver falar assim, ai, nossa, gastei meu dinheiro, vou jogar no lixo tudo que ela falou e publicar o livro. Eu não tenho nada que eu possa falar em relação a isso e tá tudo bem, né? Então, assim, diferente do que muitos perpetuam que leitura de sensibilidade é censura, que censura, a gente não tem poder de mudar nada. A gente tem a única capacidade de sugerir. Até porque se fosse censura, né, teria muito livro racista aí que não teria no mercado, né? Continuam sendo publicados. Mas a faca de dois gumes aí da leitura de sensibilidade é que sim, a gente tá ajudando que um livro que tenta representar a gente possa se enxergar naquilo, que a gente não se sinta inferiorizado, basicamente que não fira a gente quando a gente for ler. Mas ao mesmo tempo isso nos mantém num lugar de não sermos os contadores das histórias. Com a leitura de sensibilidade você dá respaldo para as pessoas que sempre estiveram lá, aqueles 70%, 90% homens brancos, escrevendo sobre a gente no mesmo lugar, porque a gente vai estar ajudando eles a continuarem lá, a escreverem sobre isso também. Não que eles já não estivessem escrevendo, mas enfim, porque agora o mercado quer essas histórias. Sem contar, gente, que a leitura de sensibilidade é na maioria das vezes muito insalubre. Eu posso contar claramente quantas vezes eu não trabalhei de forma insalubre e foram 3. Todas as pessoas eram pessoas não brancas. Assim, de todo o resto que eu trabalhei com leitura de sensibilidade, me adoece. Porque é isso, a gente encontra pessoas que não sabem nada sobre a gente, escrevem atrocidades sobre a gente e ainda acham que são as melhores pessoas pra contar essas histórias. E a gente tá sendo contratado pra ajudar a consertar, mas não significa que a gente não esteja sofrendo violência nesse processo. É a violência de saber como vocês realmente veem a gente. É muito exaustivo. Algumas pessoas podem achar exagerado o plot do livro. Uma pessoa branca vai lá, publica um livro falando sobre chineses e ninguém reclama nas editoras. O livro vende horrores. Puta sucesso, uau! Gente, eu tenho que mostrar pra vocês quantos livros sobre pessoas indígenas, escritos por pessoas brancas, são publicados por editoras de todos os tamanhos. Inclusive, uma dessas pessoas vai estar numa mesa da Bienal, tá? É pra falar sobre a importância de dar a voz a histórias invisíveis e marginalizadas. Sim, essa mulher branca escreveu uma história sobre uma vivência de mulher indígena com violência e ela que vai dizer a importância de dar a voz. Seria, assim, não que a gente não tenha voz, né? A gente já tem a nossa voz, mas
aparentemente a gente precisa dessas pessoas pra falar pela gente. E claro que essa pessoa também ganhou prêmios, né? Alguém ficou surpresa? Eu não fiquei. Alguém questionou isso? Não. Claro que não. Inclusive, eu posso dar outro exemplo aqui. Enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, aconteceu. Sério, gente, essas coisas são inacreditáveis. Por isso que lendo esse livro, nada é inacreditável, porque eu já vivi isso aqui tudo. A autora mexicana, estadunidense mexicana, que escreveu um livro de fantasia inspirado na cultura maia. E aí ela me posta um vídeo de pessoas maias abençoando o livro dela numa cerimônia. E eu só pensei assim, claro, a gente precisa ungí-la. Nossa salvadora. Se não fosse ela, como é que... Quem que ia escrever a história dos maias que existem, tá, gente? Quer dizer, existem 3 países, inclusive. Não deve, coitado. Os maias, que são um tronco linguístico que mais tem registros que eles mesmos registravam suas histórias. Precisa dessa querida aí. Então, gente, a June representa muito bem essa mente que se sente no direito. E ela acredita que não fez nada de errado. É tudo uma grande homenagem. Uma coisa muito incrível que Yellow Face faz é mostrar que uma pessoa racista não é aquele monstro obscuro que bate em motoboy ou que tá ali na frente do quartel pedindo intervenção militar. Ele é também essa pessoa. Uma pessoa racista também pode ser LGBTQIA+. Pode ter sofrido traumas, pode ser pobre, pode inclusive ser uma mulher vivenciando opressão de gênero e bullying. Ou seja, uma pessoa com muitos recortes que às vezes você vai se identificar. Nada disso faz dela menos racista. E pra mim, essa é uma forma muito inteligente que a Rebecca faz de fazer a gente parar de achar que o racismo é uma coisa que a gente só vai encontrar lá do outro lado, sabe? A June é uma mulher que em muitos momentos você sente por ela. Da mesma forma que a Athena é uma mulher que você, às vezes, você acha que ela é um lixo de pessoa. Nada disso faz com que ela mereça sofrer racismo. Certo? Então você vê a June como um ser humano. E isso é extremamente importante pra gente discutir essas questões. Porque você pode ter certeza que muitos de nós aqui que estamos falando sobre isso, já passamos situações dentro do mercado de pessoas que às vezes a gente gosta. E isso é ainda mais dolorido. E, gente, é muito difícil falar sobre esse mercado porque ele é um ovo, né? Então, assim, eu tenho que aplaudir a coragem da Rebecca. Tudo bem que ela é uma autora já estabelecida, premiada, rainha, rica, maravilhosa. Eu sou ninguém. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque não é só sobre mim. E aquilo que eu falei do plot parecer exagerado, né? Talvez se você não for uma pessoa racializada, talvez você ache que é exagerado. Ou que os comportamentos são hiperbólicos. Talvez, inclusive, você não tenha enxergado as nuances que pra gente são muito claras quando a gente lê esse livro. E o que ele faz muito bem é mostrar essas ocasiões bem silenciosas, mas que são muito desconfortáveis pra gente. São situações que fazem a gente questionar se a gente é maluco, se aquilo é racismo mesmo. Porque o que a gente mais ouve é que vocês veem racismo em tudo quanto é lugar. Então a gente fala assim, pera, eu tô sendo doida? Talvez você não tenha enxergado essas nuances na história. E isso talvez signifique que você não tá ouvindo a gente na vida real. E por isso que eu falo que quando ela coloca isso no livro é um alívio. Porque é uma validação de todas as experiências que a gente tenta empurrar pro fundo do nosso subconsciente. Inclusive, pra mim é desconfortável que as pessoas vejam esse livro como uma farofa, como aparentemente algumas pessoas têm visto, porque ele na verdade é uma ferida aberta. Mais uma vez, se você acha que é exagero, eu posso fazer um vídeo de 1 hora só contando o que aconteceu comigo. E é até irônico pessoas brancas encararem esse livro dessa forma. Porque se você chega ao final desse livro e você não entende que ele é sobre a nossa dor, você tá muito mais distante das pautas antirracistas do que você imagina. A ideia de trazer esses relatos aqui é pra demonstrar que essas situações não são só ficção. Se você tá minimamente dentro do mercado literário, você vai ver que mesmo que a Rebecca Kong não fale do mercado brasileiro, Impostora podia super se passar aqui. Tem passagens inteiras em que eu realmente conseguia lembrar de acontecimentos e polêmicas do nosso mercado literário. O racismo velado, mas não tanto, as apropriações de histórias para vender livro, a forma que as editoras lidam com minorias, enfim, dá para mapear tudo lendo Impostora. É como se falasse diretamente com a gente. Que diferença faz se uma pessoa branca escreve o livro se colocando no lugar de pessoas negras, indígenas ou amarelas? O que tem de mais? Você falou que pessoas brancas não podem escrever livros de pessoas racializadas, mas a Rebecca Kong tá escrevendo um livro do ponto de vista de uma pessoa branca. Racismo reverso? Quando eu digo que é importante a gente contar nossas próprias histórias, não é só uma questão de estão roubando o nosso lugar de fala. É uma questão de estrutura mesmo. Porque se a gente, como leitor, procura essas vozes, o espaço que a gente passa a ocupar é maior. E ocupando
um espaço maior, a gente passa a ter uma diversidade entre as nossas próprias narrativas. Você passa a ler autores não brancos de lugares diferentes, de vivências diferentes, escrevendo gêneros diferentes. E, gente, o leitor se beneficia disso, né? Seria lindo a gente viver num mundo em que não faz diferença o autor que tá escrevendo aquela história. Mas histórias são sobre pontos de vista. Se você contar a história da invasão do Brasil pelo ponto de vista dos portugueses, eles foram heróis, exploradores, trazendo a modernidade para essa terra cheia de selvagens. Se você contar do ponto de vista do indígena, foi um apocalipse a partir de uma invasão alienígena. A visão do outro sobre nós, mesmo quando a gente fala sobre ficção, quando repetidas muitas vezes, elas se tornam parte do imaginário coletivo. E esse imaginário afeta o real, seja nossas relações interpessoais, mas também como políticas públicas. E o racismo, ele se retroalimenta. As mesmas narrativas são contadas para que as mesmas narrativas continuem sendo contadas. E esse vídeo aqui, ele é só sobre a questão racial aqui do mercado editorial, mas a gente também não pode esquecer do recorte, por exemplo, PCD, o recorte regional, autores de basicamente todas as regiões do Brasil que não têm as mesmas oportunidades que os da região sudeste. Então, se você pode se dar o luxo de não se importar com pontos de vista, isso também é uma escolha. E eu, pessoalmente, acho que é uma escolha de literatura mais pobre, porque seu mundo se torna menor por conta disso. Teve um depoimento que exprimiu muito a minha sensação com o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Se fosse para resumir a forma com que eu enxergo o mercado editorial, falando especificamente sobre pessoas racializadas e não racializadas, é que eu olho com esperança, mas não olho com expectativa. Eu acho que a gente tem um caminho ainda muito longo a trilhar, um caminho muito difícil. Mas a gente precisa ter esperança. Isso porque, gente, o mercado editorial, ele é um reflexo da sociedade, né? Uau, tem racismo no mercado editorial porque a sociedade é racista. Uau, Maíra, parabéns. Isso tudo realmente é muito óbvio, né? Principalmente na sociedade capitalista, porque a literatura, querendo ou não, é um meio elitista. Ele exclui quem lê, quem escreve, quem tem dinheiro pra ir na Flip, quem não é do Rio e São Paulo, como é que participa da Bienal. Então, todas essas coisas estão intercaladas, obviamente. A Rebecca Kuang escreveu um texto que eu acabei encontrando depois, quando eu tava terminando esse roteiro, sobre o filme ficção americana, né? E a comparação entre o livro Erasure. E uma crítica que ela faz, inclusive, ao filme, que tem em Erasure, é que a gente não pode esquecer, quando a gente tá falando de pautas raciais também, esquecer de falar de classe. Então, a transformação na sociedade tá tudo conectado, né? Eu, obviamente, não tenho uma solução concreta pra isso. Eu, apesar de tudo, acredito na literatura. E eu não acredito que a gente deve ficar parado só porque as coisas são assim mesmo, né? A sociedade é racista, né? Não tem o que fazer. Eu acho que a gente faz a nossa parte pra mudar a sociedade. E enquanto isso, a gente continua a contar nossas histórias e torcer pra vocês ouvirem. Eu não sei se eu deveria pedir desculpas por ter feito um vídeo tão longo. Talvez eu deva pedir desculpas a mim mesma, a Maíra do futuro, que vai ter que editar tudo isso. Mas eu queria muito conversar sobre esse livro, sobre esse filme também. Talvez, enquanto eu estiver editando, apareça alguma coisa em Erasure que eu queira adicionar aqui. Vamos ver. Mas eu queria muito falar de forma aprofundada sobre isso aqui e mostrar pra vocês um panorama da nossa realidade. Isso significa que eu voltei a fazer vídeos no YouTube? Veremos. Eu já tenho ideia, tá? De um outro vídeo. Inclusive, teve um spoiler aqui no meio desse vídeo aqui. Ninguém vai descobrir qual que é, mas enfim. Mas muito obrigada por terem chegado aqui até o final. Mandem esse vídeo pra quem vocês acham que vai curtir ele. Comentários racistas serão deletados. Eu não vou nem me dar o trabalho de responder, eu só deletarei, tá? E se você chegou até esse final, num vídeo sobre racismo no mercado editorial, e não entendeu o que tem de errado, acha que é mimimi? Bom, tem muito mais o que eu falar, né?